Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem a vocês que acompanham o programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, aqui em Londrina, e com muita alegria, todos os domingos tem esse encontro com vocês, para nós nos voltarmos cada vez mais para a grandiosidade que é a luz que Deus representa, significa para todos nós. Esse programa também traz uma boa intenção de levar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre como que Deus atua em nossas vidas, né? Como que Deus ele olha a nossa condição humana, o nosso dia a dia agora, e como que Ele espera que cada pessoa transforme essa história em algo na dimensão espiritual. Então peço que você desde agora já possa então divulgar esse programa para que mais pessoas compreendam isso e possam pôr em prática essa maneira de estarmos nos conectando com Deus na dimensão humana, que aqui estamos agora, é claro, mas nos voltando sempre para uma dimensão na vida espiritual. Então peço que você divulgue para o seu grupo de amigos, grupos da escola, do condomínio, para que mais pessoas estejam presentes aqui nessa reflexão, não só no meu programa, mas toda a grade que a Rádio Alvorada nos coloca para conhecermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Irmãos e irmãs, sabemos que Deus ele é luz para todos nós. Isso Isaías já havia anunciado, que Jesus seria a grande luz da humanidade. Depois também Maria tem essa mesma simbologia, Maria que é a grande luz para toda a gente, toda a humanidade, todos aqueles que se confiam aos cuidados dela. E também, claro, para os que não são, os que não se confiam aos seus cuidados, ela também é essa luz. Claro que cada um procura ou não procura ser clareado no seu dia a dia por essa grande luz. E hoje então quero falar com você sobre um fator importante que temos no Evangelho. É sobre alguém que tem uma cegueira de nascença. O Evangelho nos mostra que a luz deixa sempre muito claro que é aquilo que nós estamos procurando. Isso é um fato muito importante em nossa caminhada. Mas a ausência da luz nos coloca na condição de alguém que está vivendo ou simplesmente está imerso no mundo do pecado. Ou seja, nada está claro ao seu redor. Nada produz vida ao seu redor. A esperança que essa pessoa poderia ter, por estar na escuridão, ela não consegue encontrar. Então, quando nós temos, por exemplo, aquela passagem do cego de nascença, algo importante temos que tirar de proveito para vermos como que Jesus ele vai se manifestar nesta passagem na vida de cada um de nós. Então vejamos como que isso vai acontecendo no nosso dia a dia. Primeiro, Deus é a nossa grande luz e através dessa luz, claro, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos direcionar para o caminho da salvação. A obediência de Jesus fez com que as pessoas compreendessem que Deus realmente ele se torna luz àqueles que estão buscando Ele no seu dia a dia. Mas um fato importante, nós vemos isso, é que no próprio Evangelho, em algumas passagens, não somente um episódio, nós temos algumas pessoas que eram cegas. E no Evangelho, esse ser cego vai significar o quê? Alguém que era privado da graça de Deus. Nem sempre é o literal ser cego, né? Ter o olho vendado, não é isso, né? Muitas vezes. É o quê? É a pessoa que está vivendo, mas a cegueira espiritual não a deixa contemplar a luz que Deus é para todos nós. Ou seja, a pessoa começa a alimentar-se daquilo que muitas vezes o mundo coloca para ela. Por exemplo, um caminho pecaminoso, uma escolha errada, mas muitas vezes prazerosa. A pessoa fica cega à luz de Deus, à razão de Deus, ao que Deus quer dar para ela, por exemplo, e ela começa a alimentar o quê? A própria escuridão, os próprios erros. E claro, vai adentrando vida, né? Dia após dia, vai adentrando nessa escuridão, até que não encontra mais sentido para estar ali. Ou seja, luz nos mostra o que está ao redor. E eu vendo que é algo bom, claro que eu vou seguir no meu dia a dia. Ao mesmo tempo, quando essa luz ela desaparece ou quando eu não a deixo mais fazer parte da minha vida pelas minhas más inclinações, eu faço com que a minha vida seja colocada dentro de uma redoma, por exemplo. E eu vou viver somente olhando aquele pequeno metro ou 2 ou 3 metros à minha frente, não mais do que isso. Irmãos e irmãs, a vida é para ser o quê? Expandida cada vez mais. O conhecimento é ideal para que as pessoas expandam a vida, conheçam mais sobre a própria palavra de Deus e a partir daí a vida tem outro significado.
A vida tem outra instrução. Então, por exemplo, quando nós olhamos para Jesus e percebemos, Ele é a luz. Deus o enviou para ser a luz das nações, que inclusive agora em dezembro, né, há 2 meses aí, ou pouco menos ainda, inclusive nós celebrávamos a dimensão do Natal, luz das nações, Jesus como luz das nações, e Ele é por natureza, Ele é essa luz. Então é importante que cada pessoa possa perceber qual tipo de luz você está se associando no seu dia a dia. Tem pessoas hoje que elas falam que agem como se fossem luzes no meio de uma família, de uma pessoa que procura ajuda. Mas usa o ocultismo, por exemplo, para que as coisas sejam lembradas, as coisas sejam mostradas. E isso sai totalmente fora do que Deus espera de todos nós. Porque Deus, aliás Jesus, né, a dimensão do Filho, Ele é a luz. Ele é a nossa razão. Então, se eu começar a observar ao meu redor e ver essa luz iluminando e me mostrando o caminho a ser seguido, claro, eu vou avante. Mas se eu começar mais uma vez a alimentar o meu pecado, as minhas más escolhas, eu vou o quê? Eu vou fechando essa luz que já existe pela própria natureza, que é a pessoa de Jesus. Depois, essa luz, ela se deixa conhecer. Isso é importante você saber. Jesus, Ele faz de tudo para que você possa conhecê-lo e Ele ser então aquele que vai te levar para o caminho de uma salvação, de uma vida eterna, o caminho celestial. Então, se fazer conhecer para que Ele seja, além de sua luz, ou seja, o que vai abrir seus caminhos, Ele seja também o seu guia. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Quando eu acordo, por exemplo, né? Quando a pessoa acorda, não eu, Padre Manuel, mas todos nós, quando nós acordamos, nós deveríamos fazer o quê? Sempre o oferecimento do dia. Que é o quê? Senhor, eu peço que sejas a minha luz nessas minhas decisões de hoje. Por exemplo, isso já é uma oração. Ou seja, eu estou dando credibilidade à grande luz que é o Filho de Deus, a pessoa de Jesus. Então são momentos como esses que fazem com que a nossa vida tenha outra conotação, tenha outro significado e essa luz realmente possa vir, morar, né, habitar em cada um de nós e ser a diferença em nossa conduta diária. Irmãos e irmãs, a escuridão que nós muitas vezes buscamos, ela sem dúvida alguma empobrece o ser humano. Uma pessoa que não coloca valores no seu dia a dia, ou seja, não traz nada de proveitoso para o seu dia a dia, essa pessoa está o quê? Alimentando uma dimensão que nós assim chamamos na espiritualidade, que é essa cegueira espiritual. Ou seja, não dar a atenção devida ao que pode mudar a vida dela. Olhemos, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu optou na sua vida o quê? Em clarear, em abrir, expandir. Ele conheceu a pessoa de Jesus. E sem ter contato ainda, mas por conhecê-lo, por saber que ele realmente é uma grande luz, ele disse o quê? Eu quero conhecer essa pessoa, porque estão dizendo que é uma pessoa justa, uma pessoa boa. Então eu quero expandir a minha vida para que eu não seja esse homem medíocre, que tem os meus lucros, mas às custas dos trabalhadores. Às custas de quem vem aqui prestar conta do seu trabalho, e eu pego então a parte que cabe ao patrão e ainda pego uma parte para a minha pessoa. Ou seja, alimentou por muito tempo essa escuridão, essa cegueira espiritual. Então, uma vez que ele abriu os olhos, abriu a mente, abriu o coração para conhecer Jesus, sem dúvida alguma a vida dele foi outra. Então, como que ele trabalhou isso? Primeiro, ele quis conhecer a pessoa de Jesus, ou seja, ele expandiu. Ele quis alargar mais, ele quis sair daquele funil que ele estava vivendo há muitos e muitos anos. Depois, conhecendo Jesus, ele quis pôr em prática os seus ensinamentos. Aqui está o segredo do porquê eu coloquei essa pessoa hoje nessa reflexão, Zaqueu. Porque, irmãos e irmãs, não adianta nós conhecermos Jesus pela Bíblia, literatura, por palavras, mas não colocarmos os nossos conceitos na mesma direção do que ele viveu. Não adianta. Ou eu assumo esse conhecimento de Jesus com o que ele tem para me trazer, para enriquecer a minha vida, ou é melhor ficar neutro, ao menos vou errar menos por não ter conhecimento. Mas claro que essa não é a proposta de Deus.
se esconder para errar menos, não. Ele quer que todos nós conheçamos o seu Filho. Porque esse Filho veio para alargar nossa vida, nossa caminhada espiritual. Esse Filho trouxe para nós o quê? Todo um discernimento para que nós tivéssemos, aliás, essa capacidade de nos envolvermos com a graça divina, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas escolhas erradas. Mas Deus, Ele é aquele que envia o seu Filho unigênito e primogênito, exatamente na condição de um médico das almas, para dizer o quê? Aqueles que estão doentes, eu quero tratá-los, quero cuidar deles. E olhe, Zaqueu era um homem doente. Não a doença do corpo, uma doença espiritual, a ganância, o ter cada vez mais, o achar que é normal, pegar aquele dinheiro daquele irmão que trabalhou intensamente e dizer, essa parte aqui cabe à minha pessoa pelo direito da lei, eu estou agindo conforme a lei. Mas a questão é, a lei era humana, a lei era correta, a lei era justa? Então veja, irmãos e irmãs, que essa cegueira muitas vezes elas pairam em nossa vida. E muitas vezes elas trazem um conforto assim rápido, um conforto, algo bem agradável. Mas é o que nós chamamos de fogo de palha, passa muito rápido e não é bom, não é justo. Depois vem toda a tormenta. Lembre-se, Lázaro e o homem rico, né? O homem rico tinha toda a sua alegria, todos os seus bens esbanjados de maneira muito desigual em relação a Lázaro. E claro, como todo ser humano, os dois morreram, né? O homem rico e Lázaro, eles morreram, foram para a morada celestial ou foram para a dimensão espiritual. E lá então cada um colheu a sua tormenta ou a sua alegria. Depende do que viveu aqui na terra. Então a cegueira, ela nos priva da graça de Deus, a cegueira espiritual. Depois, a nossa confiança é para que Deus ele haja realmente em nossa história. Eu disse configurar minha vida com Jesus, ou seja, agir de acordo com o que Ele ensinou. Mas se eu não tenho uma caminhada com o próprio Deus, que é o meu Criador, por exemplo, né? Como que eu vou redimensionar a minha vida para que as minhas ações sejam condizentes com aquilo que Deus Pai me ensinou e também, além de ter me ensinado, é claro, Ele espera da minha pessoa. Então é importante que cada pessoa possa perceber como que essa confiança em Deus vai moldando a sua história, vai moldando a sua vida, porque para que as coisas boas aconteçam, eu tenho que primeiro conhecer o que Deus ele espera de mim. Ou seja, é o conhecimento bíblico, é o conhecimento espiritual, porque é por esse conhecimento que eu vou fazer o quê? Eu vou lapidar a minha vida para que cada vez mais a ação de Deus possa ser o diferencial para a minha escolha. E aí sim, eu vou poder identificar uma qualificação de vida na qual Deus vai sempre ser a grande luz para a minha caminhada. Depois temos uma outra dimensão importante que é clarear aquele que nos impulsiona. Se eu tenho desejos e anseios de uma vida espiritual muito sadia, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para que a graça de Deus continue habitando em minha pessoa, mas eu vou procurando no meu dia a dia o quê? Impulsionar. Hoje eu sou uma pessoa justa, mas há algum tempo eu não fui justo. Se eu deixei de ser não um homem justo para ser justo agora, o que aconteceu? Eu ampliei a minha qualificação espiritual. Eu sou uma pessoa justa, mas claro, como todo homem tem seus erros, seus desacertos, o que eu vou procurar ser? Daqui para frente, atuar sempre com a equidade, que é muito maior do que a justiça. A equidade é uma dimensão onde Deus ele sempre agiu dessa forma. Não olhando, não observando a quem, ou qualificações para um, para outro, não. A equidade é essa comparativa onde todos nós somos iguais perante a graça divina. Então ser justo é bom, mas agir com equidade é muito maior, muito melhor, aliás. Então que Deus abençoe cada pessoa que coloque esse conceito como um impulsionar para a vida e que a graça dele, enquanto Pai Criador, claro, sempre esteja se voltando para que essa pessoa consiga dar os seus passos no seu dia a dia. Irmãos e irmãs, nessa perspectiva então de nós nos voltarmos para fazermos coisas boas, né, a equidade e a justiça, eu coloquei aqui alguns parâmetros para vermos como que nós encontramos a luz, né?
A palavra em si, claro, é luz por natureza, mas dentro dela existem alguns parâmetros para vermos como que nós vamos agindo no nosso dia a dia para vermos essa luz acontecer em nossa vida. Então, por exemplo, o que nos dará luz no dia a dia? A Santa Missa. Luz por excelência. Alimento pela palavra, pela Eucaristia e pela vida em comunidade, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu lá estarei no meio deles também, disse Jesus. Depois ele mesmo se doa. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Tomai todos e comei. Esse é o meu corpo que será entregue, será dado por vós. Depois a palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e o nosso Deus é o nosso dever e a nossa salvação. Eu te pergunto agora, já parou para pensar na profundidade de luz que traz essas palavras para nós? O Senhor esteja convosco, ou seja, o Padre reza, Deus está com vocês, né? E o que o povo responde? Ele está no meio de nós. A minha pergunta é, realmente eu tenho essa convicção que Deus naquele momento Ele está no meio de nós? Está comigo ali? Depois, corações ao alto, né? O meu, né? Respondemos, claro, como comunidade, o nosso coração, né? Mas no singular, o meu coração realmente está em Deus? Então vejam que a luz ela está ao nosso redor a todo instante. Basta o quê? Sabermos observar. Portanto, a missa é luz pela sua própria natureza. Depois temos outro momento importante que é o quê? Nós temos boas amizades. Isso é luz para a vida. Aquela pessoa que consegue identificar bons amigos no seu dia a dia, ou até mesmo os colegas, porque claro, uma coisa é colega, outra coisa é amigo. É bem diferente, a Bíblia já deixa isso muito bem claro, né? Nós temos os colegas que andamos no nosso dia a dia, encontramos uma vez ou outra, contamos às vezes nos decepcionamos, são os colegas. Os amigos são outra dimensão de convivência. Mas termos boas amizades, isso é muito importante, porque abre luzes para a nossa decisão do dia a dia. Abre luzes para saber se nós não estamos naquele momento ou naquele lugar sozinhos. Temos alguém que podemos ir, confiar, conversar, chorar, pedir ajuda, ajudar. Então, quando falamos de luz do Evangelho, não é somente a palavra, como disse agora há pouco, ou a Santa Missa por natureza, mas também esses conceitos de termos amigos, pessoas, colegas, nas quais eu vou poder ir, visitar, conversar, chorar, sentir, enfim, fazer toda uma dimensão humana. Depois, outra luz que Deus nos coloca, termos uma boa conduta de estudos, conhecimento. Não somente da palavra de Deus, que ela é, claro, por natureza, o nosso fio condutor, mas também o conhecimento, por exemplo, litúrgico, conhecimento espiritual, conhecimento do nosso dia a dia. Eu falo sempre assim que a gente às vezes tem uma dificuldade em muitas decisões da vida, né? Mas se a gente tiver uma maturidade aguçada, a gente consegue vencer muitos desafios, não tenha dúvida sobre isso. E maturidade se adquire com conhecimento, com estudos, com leituras. Não é uma mágica. Na maturidade é um processo de escada. Eu vou remontando a cada instante da minha vida, a cada ano que eu passo eu vou adquirindo maturidade, mas por conta da minha busca. Isso é luz também para a vida de um jovem. Imagina uma pessoa tem lá seus 18 anos hoje, por exemplo, ou 20 anos, e vai passar o tempo, é claro, vai chegar aos 25, 28, 30 anos, e a pessoa está agindo como se tivesse 18 ainda, não teve maturidade de crescimento, tampouco para o matrimônio, por exemplo, que exige muita responsabilidade. Então, buscarmos o quê? Conhecimento é também uma luz que Deus coloca para nós com o intuito de crescermos e encontrarmos o caminho justo para sermos santos um dia. Depois, a oração. Aqui eu estou falando aleatório, mas não é questão de um é mais importante que o outro. Não é nessa questão. Coloquei meio separado, um em relação ao que ele é, ao valor que ele é, mas a oração ele vai sempre ocupar o quê? Um lugar primordial em nossa vida. Diferença nossa,
né? Que temos raciocínio dos animais que não têm raciocínio, por exemplo, né? Os irracionais. A vaca dorme, levanta, pasta, dorme, levanta, pasta, dorme, levanta, pasta, e assim ela vai vivendo toda a sua vida. Nós temos, claro, que olharmos e sabermos que nós temos um diferencial, que é o que nos diferencia, inclusive, o conhecimento, o falar, o pensar, o agir, o raciocinar. Então, quando a pessoa tem uma vida de oração, que ela sabe que, não, eu vou começar o meu dia, mas eu tenho que conversar com aquele que me deu esse dia. Ela muda totalmente a sua vida. Não, eu vou fazer algo, mas eu sei que alguém pode me ajudar além das minhas expectativas humanas. Ou seja, recorrer à dimensão espiritual. A oração alcança Deus. E Deus nos favorece aqueles que estão buscando no seu dia a dia. Então, não é uma troca, não é nesse sentido. Deus não quer agir dessa forma. Mas é o quê? É gratidão, é reconhecimento. É como alguém que tem a consciência do dízimo, né? O dízimo não é que eu estou trocando com Deus. Olha, eu te dou um dinheiro, não deixa faltar nada. Não é isso, de forma alguma. Quem age assim, é melhor repensar a sua situação. Mas dízimo é o quê? Quem é dizimista é uma pessoa que tem um grau muito elevado de gratuidade a Deus. Além de maturidade, é claro. Pegar aquilo que é seu, que você ganhou com o seu trabalho, e dizer, Senhor, a tua casa precisa, então a pessoa vai e colabora. Então, além de ser uma oração feita literalmente, né, com ação, com gesto concreto, era também um sinal de alguém que está subindo na dimensão da maturidade espiritual. E depois, eu coloquei aqui também uma outra dimensão, que é nós fazemos os projetos. Projetos esses que nós colocamos o quê? 3 etapas. Por exemplo, projetar a minha vida em vários âmbitos, é claro, mas a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Isso inclui, sem dúvida alguma, essencialmente falando, a dimensão espiritual. Como que eu quero ser o Padre Emanuel daqui a 6 meses, no meio do ano? Como que eu quero ser na dimensão espiritual o Padre Emanuel daqui a 1 ano, próximo Natal, por exemplo? E como que eu quero ser o Padre Emanuel daqui a 2 anos? Na dimensão espiritual, o que eu vou crescer, o que eu vou buscar, qual caminho eu vou seguir para crescer na minha caminhada espiritual. Então vejam, luzes nós temos bastante. A questão é saber qual que eu quero que seja, aliás, o que vai iluminar a minha vida, as minhas decisões e todos os meus passos. Lembrando, uma única luz, que é essencial, que através dela nós buscamos todas as demais. Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Então, irmãos e irmãs, busquemos em Deus esse conceito de salvação, de sabedoria, daquele que se preocupa conosco e quer ser, sim, a luz que realmente nos norteia para o caminho da salvação. Mais uma vez, que Deus te abençoe, Deus te conceda uma semana muito abençoada e cada vez mais seja você essa pessoa que vai no seu dia a dia buscando a luz de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que mais uma vez dê sobre você, a sua família, o seu mês agora de fevereiro, que estamos na 2ª semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.